Boa noite a todos novamente. Nos vídeos acabei não me apresentando, meu nome é Nelson. Capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. E o item que ficou para mim necessário. Quando a gente fala em falsos cristos, falsos profetas, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, tem uma passagem onde Jesus está de frente ao templo de Jerusalém, e ele diz, né, aos seus discípulos que não vai ficar pedra sobre pedra. E após ele sobe ao Monte das Oliveiras, e é onde os discípulos perguntam a ele: Mestre, quais são os sinais que o Senhor mandará para que a gente saiba que esteja acontecendo essa mudança? E aí ele cita 7 sinais, e um deles é sobre falsos cristos e falsos profetas. Não é no mesmo item, mas se juntou no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós poderíamos refazer essa pergunta, né? O Espiritismo, como é que ela poderia refazer essa pergunta? Ela diria: quais são os sinais, né, que o Senhor vai mandar para nos dizer da transição planetária? E a transição planetária nada mais é do que a passagem do mundo de provas e expiações, onde prevalece, né, a mágoa, a tristeza, o ódio, para um mundo de regeneração, onde o bem é que vai imperar. Mas quando eu digo mudança, né, planetária, não significa que o mundo vai mudar. Não. O que vai mudar são as pessoas. São os sentimentos das pessoas. E aí a gente fica pensando o seguinte: se nós estamos num momento de transição para um mundo melhor, por que a gente não percebe isso? Nos parece que as coisas estão piores, que as pessoas estão mais raivosas, mais doentes. Que todo mundo, né, pensa mais em si próprio. Que mudança é essa para melhor que a gente não está percebendo na humanidade? Né? E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Né? A gente poderia entender falsos cristos e falsos profetas como falsos conceitos, né? Mas a pergunta que eu faria seria o seguinte: por que será que, apesar de todos os recursos que temos hoje, temos tantas pessoas lutando contra a depressão e a tristeza? Quanto mais recursos nós temos, mais pessoas nós vemos adoecendo. Por que será? Se nós pensarmos no ser humano como um ser íntegro, único, né, e que eu disse para vocês, que nós somos os únicos responsáveis pela nossa felicidade ou pela nossa infelicidade, nós podemos dizer praticamente que nós temos duas vidas. Uma externa e a outra interna. Por exemplo, nós podemos estar numa ilha, né, linda, por exemplo, em Santa Catarina, onde a água é azul, né, verde, um mar lindo, pessoas lindas, maravilhosas, e internamente nós não estarmos felizes, nós não se sentirmos bem naquele lugar. Ou seja, a nossa vida exterior, ela está diferente da nossa vida interior. Ou, um outro exemplo, nós podemos estar num velório, onde perdemos alguém que amamos, onde a gente está junto de pessoas que estão sofrendo, estão chorando, e nós estarmos serenos no nosso interior. Por quê? Porque talvez aquela pessoa que tenha partido, né, a gente tenha feito tudo aquilo que estava ao nosso alcance
para ajudar ela enquanto ela estava doente, visitando-a, ou compartilhando momentos com essas pessoas que às vezes é muito mais importante do que a ajuda financeira. Muitas vezes nós esperamos que aconteça algo grandioso para que a gente possa ir visitar alguém, que a gente tenha as condições financeiras ideais para poder levar alguém para passear, para conhecer um lugar. E muitas vezes o que a pessoa está necessitando é apenas da nossa presença. Que a gente divida com ela o que a gente tem à mesa. Um feijão, um arroz, um pedaço de pão. Mas que a gente esteja presente na vida das pessoas. Só que hoje, no atual mundo que nós estamos, né? Às vezes a gente acha que ser feliz é aquela propaganda da margarina, né? Que está toda a família reunida, todo mundo sorrindo, é todo mundo lindo, todo mundo se veste bem. E que talvez felicidade seja isso, ter a melhor casa, o melhor carro, o melhor emprego. E aí nós estamos priorizando, né, a nossa vida exterior. Aquilo que nos traz prazer. De certa forma, felicidade. Mas será que só essas coisas materiais fazem que o nosso ser interior seja feliz? A primeira coisa importante que nós precisamos saber, e isso todos nós já passamos, né? E quando vamos à rua e vemos uma mãe segurando uma criança recém-nascida no colo, nós podemos perceber que aquele ser, sem a mãe, ele ficando 5 centímetros afastado do seio materno, ele vai morrer. Por quê? Porque ele depende de outra pessoa para sobreviver. O ser humano é isso. E após o nascimento, ele precisa dos outros seres humanos para aprender a falar, a caminhar, a se instruir, a se tornar uma pessoa melhor. Então a primeira informação que nós temos falando sobre isso é a seguinte: nós não podemos viver sozinhos. Nós não seremos felizes sozinhos. Nós dependemos uns dos outros desde que nascemos. Mas depender do outro não significa eu jogar a responsabilidade da minha vida nas mãos da outra pessoa. Significa que nós precisamos os dois, cada um fazer a sua parte. Significa que quando Deus nos coloca ao lado de alguém na vida, né? É para que essa pessoa possa de alguma forma nos completar. E o completar não significa a questão quando falo em alma gêmea, né? Não é alguém igual a nós, que tem os mesmos gostos de música, de comida. Não. Quando fala em alma gêmea, são pessoas que Deus une para que elas possam crescer juntas. Ou seja, são pessoas que têm virtudes e limitações diferentes umas das outras. Por que isso? Para que quando eu esteja fragilizado no meu momento de dor, de sofrimento, a pessoa que está ao meu lado possa me sustentar naquele momento. Ou seja, nisto a minha esposa é mais forte do que eu e ela vai me sustentar. E vice-versa.
E aí é que existe o crescimento do ser humano. Na troca, no aprendizado com o outro, no aprendizado de que todos nós somos seres humanos e que temos limitações e que precisamos crescer. E que para crescermos precisamos respeitar as limitações do outro. Que nós precisamos para sermos felizes, não só que a nossa vida exterior seja bonita, mas que por dentro também a gente possa atingir esse nível. E para que a gente possa atingir esse nível, nós temos que saber no nosso íntimo o que eu preciso para ser feliz. O que eu quero para a minha vida. Quais são os sentimentos, quais são as pessoas que eu quero que estejam ao meu redor, para que eu possa crescer, para que eu possa me tornar uma pessoa melhor, para que eu possa ser realmente feliz. E quando a gente interiorizar isso, nós vamos perceber que talvez para ser feliz a gente precisa de muito pouco. Talvez só estar próximo das pessoas a quem nós amamos. Talvez apenas receber um abraço, como disse naquele vídeo, e escutar um eu te amo, que às vezes é tão difícil a gente dizer. Chega um momento nas nossas vidas que nós temos que combater os nossos medos para que a gente possa buscar a felicidade. Esse capítulo sobre falsos cristos e falsos profetas, ele nos traz algo que ele diz o seguinte assim: conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6, 43 a 45. Também temos isso em Mateus, mas eu estava lendo esse livro hoje ali, quando eu estava estudando, e ele nos traz, é um livro do Haroldo, né, e fala quando ele esteve aqui em Caxias do Sul, né, em Bento Gonçalves, né, na região de Nicolas, e aí ele conta a passagem dele por lá, e ele diz o seguinte, né, que a natureza é uma sucessão de fatos de renovação. A planta cresce, galhos novos surgem, brotos, folhas, flores, frutos. Os frutos são colhidos e o processo se repete. E todo ano o processo se repete. É o poder da renovação da natureza, que por si só representa uma lição grandiosa. Ela revela um poder inerente a cada um de nós, o poder de regenerar e de cicatrizar. Você pode estar enfrentando dor e problemas nesse momento, mas como é parte da criação divina, tem absoluta convicção de que está dotado de força incomensurável de regeneração e renovação, muito superior aos poderes de uma videira, que é podada, sofre as intempéries do tempo, passa pelo processo da colheita, enfrenta pragas e recebe muitas vezes um remédio desagradável para recuperar desses assédios das pragas, dos vermes e dos bichos. Esta vinha, que é invadida pelas ervas daninhas, que procuram sufocá-las, roubar dela o nutriente ou tampá-la do sol e da chuva. Saiba que você é parte da natureza e, portanto, compartilha com a videira
desse poder que nos pode ser medido, que não pode ser medido pela inteligência humana, o poder da renovação. Então, quando ele nos diz isso, ele nos diz que nós temos esse poder da renovação. Ou seja, que durante a nossa vida, né, ou seja, nós podemos nos considerar uma árvore, né, e sendo uma árvore, uma vida, né, e que, como no início da árvore, a semente, quando ela é plantada, está tudo dentro dela, né, para que ela possa, desde que ela seja, né, cuidada, dela resplandecer. Nós também. Tudo que nós necessitamos está dentro de nós. Quando é perguntado onde está escrita a lei de Deus, é respondido que ela está na consciência. Ou seja, está dentro de nós. Nós sabemos quando estamos fazendo uma coisa certa ou errada. Se nós estamos prejudicando alguém ou não. Mesmo que a gente esteja buscando a nossa felicidade. A que custo nós estamos buscando a nossa felicidade? Então, quando ele fala em renovação, em enfrentamento das intempéries, é nós, né? Plantados nessa vida, nesse planeta, e que a todos os dias, né, existe chuva, vento, pragas, ou seja, dores, dificuldades, que muitas vezes nós consideramos que vai nos quebrar, que vai nos derrubar, que vai arrancar as nossas raízes do solo e que nós não vamos ter condições de continuar. Isso acontece, por exemplo, né, quando a gente perde alguém que a gente ama, alguém, né, que parte para o plano espiritual. Às vezes os mais jovens, quando perdem a namorada ou o namorado, e para eles é desesperador, é como se a vida terminasse. Ou seja, todos nós, em vários momentos dessa vida aqui, nesse planeta, nós vamos passar por intempéries. E muitas dessas dificuldades que nós passamos, elas ficaram para trás. Ficaram como um aprendizado, que nós achávamos que era a maior dificuldade da nossa vida, que nós não iríamos suportar, que nós não iríamos ultrapassar. E nós estamos aqui, prontos e de frente para as próximas dificuldades. Na verdade, a beleza da vida está em Deus ter nos dado a oportunidade de nós fazermos as escolhas. Ou seja, os caminhos são colocados à nossa frente, mas quem decide que caminho a seguir somos nós. A única coisa que nós temos como destino é a felicidade, que é no final deste caminho. Os caminhos, para chegarem lá, nós vamos escolher. Às vezes, vamos encontrar caminhos tortuosos e vai ser como é feito como o GPS faz. Ele vai redirecionar a rota para que a gente chegue no mesmo lugar. Às vezes, esse redirecionamento ele é maior. Vai levar mais tempo, vai gastar mais combustível, vai demorar um pouco mais de tempo para a gente ser feliz. Mas nós vamos ser felizes. Esse é o nosso destino, a felicidade. E quando a gente se afasta do caminho, né, que seria, vamos dizer assim, quando a gente vem a esse planeta, existe uma programação espiritual, que é também realizada e acompanhada por nós. Essa programação espiritual não é o destino que nós vamos seguir. É a melhor programação que nós podemos fazer para vir a esse planeta e nos tornarmos uma pessoa melhor. É o melhor caminho que a espiritualidade está nos dizendo. É este. Não quer dizer que nós vamos seguir exatamente este caminho, porque quando chegamos aqui, nós realizamos as escolhas.
Mas o aprendizado vai ser o mesmo, independente do caminho que a gente escolha. As pessoas às vezes consideram que pessoas colocadas em suas vidas, pessoas difíceis, é porque Deus não me ama, porque colocou essas pessoas para disputar a minha estadia aqui, para que seja difícil eu ultrapassar essas dificuldades. E essa pessoa é um empecilho. Tudo que eu faço, ela se coloca à frente, se coloca contra. E às vezes a gente não percebe que essas pessoas que são colocadas no nosso caminho, elas são colocadas como espelhos, para que a gente possa identificar nelas o que nós precisamos aqui nesse planeta nos tornarmos melhor. Normalmente o que nós apontamos o dedo nos outros é aquilo que nós temos que mudar em nós. E é por isso que nós temos que ter essa consciência que nós não estamos aqui para mudar o mundo, nós não estamos aqui para mudar as outras pessoas, nós estamos aqui para nos modificarmos, para nos tornarmos melhor. E isto vai acontecer todos os dias, um pouquinho de cada vez. Não é numa única encarnação que nós vamos desfazer, né? Ou refazer tudo que fizemos em outras vidas. Mas reconstruir a felicidade a cada pequena vitória que nós temos no dia a dia, a cada conquista. E mesmo os erros que cometemos, que a gente possa dar um passo atrás, reavaliar e recomeçar. E muitas vezes a gente não recomeça porque nós temos um grande problema, não de perdoar as outras pessoas, mas de se perdoar. Às vezes, nós cobramos muito mais de nós mesmos do que das outras pessoas. E isso, muitas vezes, nos traz angústia, tristeza, depressão, porque nós, seres humanos, somos dotados de uma coisa que é chamada expectativa. E às vezes nós criamos expectativas demais sobre as outras pessoas e sobre nós mesmos. E quando essas expectativas não acontecem 100%, a gente fica frustrado e não percebe que talvez aonde a gente tenha chegado, que tenha sido o nosso limite, aquilo sim a gente tem que valorizar. Aonde a gente conseguiu chegar. O que a gente conseguiu conquistar. Ou seja, valorizar o que somos hoje, o que temos hoje, o que conquistamos através do nosso esforço, do nosso trabalho. Valorizar as nossas pequenas vitórias, as nossas pequenas conquistas. Porque normalmente a gente valoriza mais as nossas derrotas, os nossos erros. A primeira coisa para que a gente possa ser feliz é a gente se amar. Para que a gente possa se amar, a gente tem que se aceitar do jeito que é. Porque só depois que eu aprender a me amar é que eu vou aprender a amar o próximo. E amando o próximo, eu vou amar a Deus. Por isso, a caridade ela começa dentro do lar, não fora. Não adianta nada eu amar o próximo na rua e eu não amar as pessoas dentro do meu lar, dentro de casa. A caridade começa onde eu alcanço. É saber que essas pessoas que estão hoje na minha vida não são por acaso, não estão ali por acaso. Foi escolhas que nós fizemos de vir junto, de trabalhar junto, de conquistar junto. E
aprender juntos, de nos tornarmos melhores juntos. E às vezes nós somos as primeiras pessoas a nos colocar para baixo e dizer que nós não temos capacidade, que nós não temos condições de vencer. E pior, deixamos que as outras pessoas nos digam isso também, que nós não somos capazes de realizar determinada tarefa. Não, pessoal. Nós somos capazes de realizar aquilo que acharmos que temos condições. Talvez Deus não vá nos dar tudo, né, que nós estamos pedindo a Ele. Mas eu tenho certeza que Ele vai nos dar o necessário para que a gente possa seguir em frente.